Amados, hoje é um dia especial, um dia em que a igreja cristã celebra 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Alguém lembra o que aconteceu 50 dias depois que Jesus ressuscitou? Pentecostes. Era uma festa que Deus estabeleceu e Jesus cumpriu esta festa mandando o Espírito Santo de Deus. Amém. Ontem nós estivemos lá em Getúlio, estávamos em 60 pessoas reunidos para estudar sobre discipulado. E eu falei para o pessoal, por favor, não interpretem mal, não interpretem discipulado. Tirar o corpo fora, em outras palavras, deixa isso para outros. Na verdade, discipulado é o coração da igreja, é aquilo que Jesus nos deixou como tarefa. E eu gostaria de meditar em um texto das Sagradas Escrituras, desde o começo da semana, quando pensei estar com vocês aqui, trazendo essa mensagem. Deus colocou esse texto no meu coração. Em Getúlio Vargas, quem prega hoje é o Lucas Centenário. Então, eu preguei só hoje de manhã e agora de tarde. Então, hoje à noite eu estou livre, só vou fazer a abertura do culto e a apresentação de uma criança. Mas estarei lá no culto também, com certeza. Então, não era a minha preocupação preparar uma mensagem para Getúlio Vargas. Mas com os haitianos e aqui com vocês, aqui estamos. E Deus colocou no meu coração desde o começo da semana o texto de Lucas 24. Eu não sabia por quê, hoje de manhã Deus me respondeu por quê. Lucas capítulo 24. O caminho do discipulado. Nós não fomos chamados para sermos lobos e sim ovelhas. O lobo caminha sozinho, lobo solitário. Já viram esse ditado, lobo solitário? Ainda que eles às vezes vivam em matilha, que é o coletivo de lobos. Mas eles se reúnem em matilha talvez até para se reproduzir e tudo mais, mas alguns até caçam juntos, mas é comum você ver um lobo solitário. Ovelha solitária é aperitivo de lobo, é petisco de lobo. Nós fomos chamados para vivermos no rebanho. E nós temos um pastor maravilhoso, que não falha. E ele nos ensina, naquele dia em que ele ressuscita, ele não tira 24 horas de folga, ele não faz férias, ele já começa a trabalhar no discipulado. Versículo 13 até o versículo 35, nós temos o relato de dois dos discípulos de Jesus que estão saindo de Jerusalém. Nem havia terminado ainda a festa, porque a festa já havia começado lá por quarta-feira e domingo, então iria até terça ou quarta-feira da semana seguinte, porque eram 7 dias a Páscoa. Eles celebravam ali a festa dos pães sem fermentos por 7 dias. Eles não esperam nem terminar a festa, eles dão um jeitinho de pernas para aqui que eu quero vocês, e foram embora. Saíram de Jerusalém para Emaús. E diz o texto assim: nesse mesmo dia, ou seja, no primeiro dia da semana, que é a Páscoa, dois dos discípulos de Jesus seguiram para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, 11 quilômetros. E iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus, repita comigo, o próprio Jesus, não era outro,
era o próprio Jesus. Se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: do que estáis falando pelo caminho? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E eles responderam: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele. E não achando o corpo, voltaram, afirmando ter visto ou ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos nossos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso o Cristo não tinha de sofrer estas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximavam do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde, o dia está terminando. Então entrou e ficou com eles. Estando eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo, o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com ele, os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Vamos orar? Querido Deus, abençoa por tua graça e misericórdia a tua palavra em nosso coração, assim como Jesus expôs as Escrituras para aqueles 2 discípulos e posteriormente naquela mesma noite para os demais discípulos, conforme o texto que nos mostra que não somente em Moisés e nos profetas, mas também nos Salmos, ele abriu a mente deles para que eles entendessem a necessidade de que o Senhor tomasse aquela cruz em nosso lugar e morresse em nosso lugar, para que nós pudéssemos carregar a nossa cruz, seguir a Cristo e termos a esperança da vida eterna.
Pai, nós oramos em nome de Jesus, o nosso bom pastor, eleito pelo Senhor como nosso Redentor, o nosso resgatador. Amém, Jesus. O caminho do discipulado. Quantos de vocês já passaram por algum tipo de desapontamento, decepção? Será que nós já passamos por isso? Vocês não são assim tão avançados em idade, mas tem muita criança decepcionada. Tem jovens decepcionados, homens decepcionados, pessoas idosas decepcionadas. Eu já vi gente no leito de morte com 70, 80 anos decepcionados. Eu queria falar sobre 4 Ds da decepção, do desapontamento, pessoa que fica desapontada. O primeiro é o desânimo. O segundo é a desconfiança. O terceiro D é o desespero. E o quarto é a dúvida. Esses 2 discípulos, eles acompanharam Jesus por muitos dias. Eles não faziam parte dos 11, a gente vê isso na leitura do texto que nós fizemos. Mas eles eram alguns daqueles que estavam com Jesus, acompanhavam Jesus, tanto que quando eles elegeram alguém para substituir Judas, eles tinham um critério, aqueles dentre os discípulos que haviam acompanhado Jesus desde o batismo até a sua ascensão. E eles encontraram 2. Lançaram sortes e oraram, e Matias foi o escolhido. Eu não sei se o outro era Matias. A gente só tem o nome de Cleopas aqui. Mas provavelmente era alguém muito conhecido de todos os demais discípulos. Alguém que provavelmente acompanhou Jesus por sua vida e seu ministério muito mais do que qualquer outro, com exceção dos discípulos e mais chegados como Pedro, Tiago e João, que estavam com Jesus em momentos que os outros discípulos não estavam, como na transfiguração, por exemplo. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, ele não permitiu que ninguém mais entrasse senão Pedro, Tiago e João. E quando Jesus vai orar, ele vai lá naquele jardim, no Getsemane, os discípulos ficam num lugar, ele vai adiante com Pedro, Tiago e João e pede para eles ajudar ele em oração, e ele vai um pouquinho mais adiante. Então, haviam alguns mais próximos de Jesus, e que nós poderíamos dizer que eram os discípulos de Jesus no primeiro escalão. E depois tinham os outros 9, aos quais ele também pastoreava. E depois nós temos os 120 que estavam ali presentes quando aconteceu o dia de Pentecostes. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala que Jesus foi visto por 500 irmãos de uma só vez. Jesus tinha muitos discípulos. Alguns o acompanhavam, mas pelos seus afazeres, talvez pelas suas famílias e por suas profissões, eles tinham contatos esporádicos, circunstanciais com Jesus. Mas o que Jesus nos ensina neste texto é como nós devemos viver a vida discipular. Discipulado é um dos assuntos que mais tem se tornado popular na igreja nos últimos anos. Por muitos anos, por centenas de anos, discipulado se considerou como fazer novos convertidos e não caminhar com pessoas.
E nós fomos ensinados dessa forma, nós fizemos a faculdade de teologia com esta visão, não é isso, Wilson? Discípulo é o novo convertido. Mas Jesus não disse isso. Em Mateus capítulo 28, quando ele está ali antes de subir aos céus 10 dias atrás, quando completou 40 dias, ele foi ao céu e ele deu uma ordem, ele disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. E esses discípulos vocês batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine eles a obedecer tudo que eu tenho ordenado a vocês. Aqueles discípulos, por terem acompanhado Jesus, eram discípulos que criam, eram discípulos que tinham esperança. Eles olhavam para Jesus como aquele que haveria de restaurar a glória de Israel. O versículo 21 nos dá essa informação. Nós esperávamos que fosse Ele o que traria redenção a Israel. Iria redimir Israel à sua posição de autoridade respeitada, como foi nos dias de Davi, onde as nações à sua volta olhariam para Israel como uma nação próspera, uma nação com poder, com governo, alguém a ser imitado. Mas, depois de todos os eventos que aconteceram, aqueles discípulos nem esperam os demais, eles voltam antes para casa. O desânimo tomou conta do coração deles e nós vemos esse desânimo sendo externado na conversa deles. E Jesus nos ensina sobre o discipulado, e eu gostaria de dizer para vocês que depois do C tem o D. Mas antes do D tem o C. Eu queria falar sobre 4 Cs do discipulado: conversar, confrontar, corrigir e consolar. E Jesus mostra isso com uma maestria que me choca só de eu ver isso. Está na cara e a gente não aprendeu, mas está na hora da gente aprender. O Espírito Santo, ele vai nos mostrando isso, e o dia de Pentecostes é exatamente isso. Se você olhar no final do capítulo 24, você vai ver lá no versículo 44 em diante, ele então começa a expor as Escrituras para os demais que estavam ali, e no versículo 49 ele diz: envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Qual é a promessa do Pai? O Espírito Santo. Aqueles 2 discípulos estavam saindo, eles não iam participar do dia de Pentecostes, e Jesus encontra eles no caminho e diz: vocês têm uma tarefa ainda em Jerusalém, voltem, o trabalho não terminou, a tarefa não acabou, voltem para Jerusalém, não tenham medo. Quando Jesus entra naquele dia junto com os discípulos, ele diz: paz seja convosco. Ele sopra sobre eles o Espírito Santo. João nos ensina isso no capítulo 20. Porque eles estavam com medo, o poder do Espírito Santo daria coragem a eles. Paulo fala para Timóteo no capítulo 1, versículo 7, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eles precisavam do Espírito Santo para fazer o discipulado. E 50 dias depois, então, o Espírito Santo vem em Jerusalém. E como ele diz, 10 dias antes do Espírito Santo vir: fiquem em Jerusalém, não saiam daqui, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas. O Espírito Santo
Eu ouvi muito falar sobre isso. O Espírito Santo veio para que nós dessemos testemunho. Mas não é. Atos 1:8 diz: recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas. O poder não é para testemunhar. São duas coisas. É receber poder e é testemunhar. É ser testemunha, não é dar testemunho. Porque uma pessoa pode dar testemunho de qualquer outras coisas, mas para isso ele não precisa do Espírito Santo. Mas ser uma testemunha, precisamos do Espírito Santo. Ser uma testemunha significa que nós vamos agora representar Cristo nesse mundo. Nós vamos repetir os mesmos ensinamentos e as mesmas práticas do nosso mestre. Isso é discípulo. O discípulo, ele olha o mestre, ele vê o mestre fazendo, ele repete. O Pai discipulou Jesus, o Espírito Santo discipulou Jesus, por isso que ele diz em João no capítulo 5, eu não faço nada de mim mesmo, assim como eu ouço, assim como eu vejo, eu faço. Quando nós seguimos o princípio do discipulado, nós estamos seguindo o exemplo de Jesus, que seguiu o exemplo do Pai e do Espírito Santo. Para sermos discípulos de Jesus e para fazermos discípulos de Jesus, nós precisamos do Espírito Santo. E nessa medida em que nós somos discípulos do Espírito Santo, nós somos discípulos de Jesus, nós vamos ser testemunhas. Não vamos dar testemunho, vamos ser testemunhas. Amém? Amém. O desânimo, ele produz tristeza, e a gente vê isso no versículo 17. Eles então pararam tristes. A tristeza é o resultado do desânimo. Quando nós estamos animados, nós estamos alegres. Não é assim? Quando a gente está animado, a gente ri à toa. Mas quando a gente está triste, a gente é capaz de fazer carrancas. E não sorrisos, e rilhar os dentes. Não é assim que funciona? Provérbios 17:22 nos diz que o espírito alegre formoseia o rosto. E como é bonito a gente ver pessoas tirando foto rindo. Aliás, a gente fica mais bonito rindo do que fazendo careta. Não é verdade? E o texto segue. Provérbios 17:22 nos diz que o espírito alegre formoseia o rosto e levanta o doente da cama. A pessoa que está enferma e está desanimada, ela vai de mal a pior. Ele pode tomar a melhor medicação, mas se ele não tiver bom ânimo, ele vai definhando. Mas se ele tiver um bom ânimo, ele se levanta da cama, ele diz, eu vou levantar, eu vou lutar, eu vou vencer. E se ele for um crente, então, em nome do Senhor Jesus, ele vai se levantar. A segunda coisa que o desânimo produz é a perda de visão, e nós vemos isso. Eles andavam com Jesus, e tanto tempo andaram com Jesus, e de repente não reconheceram Jesus. Jesus, pelo menos 3 vezes nos evangelhos, 3 vezes, não foi uma vez só, ele não disse isso em oculto, ele 3 vezes disse, eu estou indo para Jerusalém, eu vou ser morto, vou ser rejeitado, vou ser maltratado, e 3 dias depois eu vou ressuscitar. Teve um momento que o próprio Pedro chama Jesus de lado e diz, Jesus, o senhor pirou na batatinha, o senhor não está falando sério. O senhor vai morrer? Isso no capítulo 16 de Mateus. No capítulo 20 vem a mãe de Tiago e João, já pedem um lugar de honra, um ao lado direito, ao lado esquerdo de Jesus, que é a visão deles. Lucas 22 nos diz que naquela noite em que Jesus está celebrando a ceia, eles estavam preocupados quem seria o maior no reino,
Porque eles estavam preocupados na restauração do reino de Israel. E agora a gente vai ser, eu vou ser o ministro da fazenda e você o ministro do planejamento. Já pensou os dois irmãos ali, do ladinho de Jesus? Só de boa. Mas de repente Jesus é exposto naquela cruz, é rejeitado pelas autoridades, é crucificado e eles sepultam Jesus. Quantas vezes pessoas à nossa volta estão desanimadas? Nossos filhos às vezes ficam desanimados. A esposa fica desanimada, o marido fica desanimado, os pais ficam desanimados. E é nessa hora que um discipulador não precisa ter um título de discipulador, mas alguém que chega ali e caminha junto com aquela pessoa, conversa com ela, e aí confronta ela com a sua dúvida, com o seu desânimo, com o seu descrédito, com o seu desespero, e diz: mãe, nós cremos num Deus poderoso e Ele vai mudar essa situação. Isso é discipulado. É isso que Jesus fez com aqueles discípulos. Eles estavam tristes, estavam desanimados. Jesus caminha junto com eles e começa a confrontar eles com essas escrituras. Ele diz: mas vocês não sabiam que isso ia acontecer? E às vezes a gente é obrigado a dizer para a pessoa: olha, isso aqui é consequência das suas atitudes, mas tem esperança, vamos orar, vamos lutar, estou contigo, não concordo com o que você fez, mas agora estou aqui do teu lado, estou aqui para te apoiar, para te ajudar, para que a gente vença juntos. Consola. É isso que é discipulado. Discipulado não é deixar a pessoa sozinha, caminhando sozinha. Eu, quando era criança, a gente jogava futebol, eu gostava de jogar futebol, e daí a gente não tinha um time completo, então a gente fazia um gol só, e colocava 4, 5 no campo para jogar bola. O goleiro chutava a bola para cima e a gente dizia assim: cada um por si, Deus por todos. 4 iam tentar defender para o outro não fazer o gol, e aquele um sozinho tinha que driblar os 4 para tentar fazer o gol, e com mais o goleiro ainda depois. Alguém já jogou bola assim? Cada um por si e Deus por todos. Pum! Na bola. Mas no reino de Deus não é assim. Nós não somos lobos solitários, nós somos ovelhas. E nós não somos ovelhas de um rebanho que não tem um pastor. Ainda que o pastor, conhecido como pastor, que tem o título de pastor, falhe, o nosso pastor supremo não falha. Ainda que o pai possa falhar, o nosso pastor Jesus não falha. Ainda que a mãe possa falhar, o irmão possa falhar, a irmã possa falhar, nosso Senhor e nosso pastor não falha. Nós somos um rebanho que tem um pastor, se chama Jesus de Nazaré. E talvez ele vai trazer um conforto e consolo que uma palavra não vai trazer. Mas como é bom a gente ter alguém do lado da gente, abraçando a gente e dizendo: ânimo, ânimo. Vamos vencer esse desânimo, vamos nos alegrar, vamos ter esperança, porque o segundo D é desconfiança. Nós perdemos a confiança. Confiança é sinônimo de fé. Eles perderam a confiança, eles desconfiaram até de Deus. Será que Deus é bom? A gente apostou todas as nossas fichas em Jesus, nós achávamos que Ele era o que ia redimir Israel. Nós cremos nele, nós confiamos nele, agora nós perdemos a confiança. A desconfiança é a falta de confiança, é a falta de fé.
Às vezes, quando nós ficamos decepcionados, nós imaginamos que Deus está falhando, que Deus não é poderoso o suficiente para mudar aquele quadro. Além disso, nós transferimos para as autoridades as responsabilidades. Aqueles 2 homens disseram às autoridades do povo, versículo 20, principais sacerdotes, as nossas autoridades entregaram ele e o condenaram à morte. Eles o crucificaram. Eles não entenderam que aquela morte de cruz era para a redenção deles também. Mas sem o Espírito Santo, eles não iam entender que eles também eram pecadores necessitando de redenção. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Olha como a visão deles estava deturpada. Eles pensavam num Messias que havia de restaurar a nação de Israel. E Jesus veio restaurar o Israel espiritual de Deus, que não está limitado a fronteiras. Por isso Jesus disse: não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O Espírito Santo virá. Mas os discípulos ficaram em Jerusalém e ali ficaram, até que Deus levanta uma perseguição para que eles saiam de Jerusalém. Atos 1:8, Atos 8:1. Atos 8:1 é o contrário de Atos 1:8. Inverte. Jesus disse: ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas eles não queriam sair de Jerusalém. A igreja estava linda, maravilhosa. Começou com 3.000 no dia de Pentecostes, de repente estava em 5.000, 6.000, eles pararam de contar. No capítulo 6 já surgiu o problema no meio da igreja. As viúvas de fala grega deixavam de receber a alimentação, a distribuição da cesta básica. E aí eles dizem: não, vamos eleger aqui 7 pessoas cheias do Espírito Santo. Estevão é uma delas. E de repente Estevão é apedrejado. E aí eles começam a fugir. Mas os apóstolos continuam em Jerusalém. E enquanto os discípulos saem, eles continuam evangelizando. Nós, como discípulos, muitas vezes, nós só entendemos as coisas quando a água bate naquele nível. A gente só aprende a nadar quando não dá mais pé. Mas que misericórdia que Deus tem por nós. Como Deus é bom. Como Jesus é misericordioso. Ele caminha ao lado daqueles discípulos, ele vai junto com eles, ele vai no mesmo ritmo que eles estão caminhando. Uma pessoa triste, ela não caminha rápido. Uma pessoa triste, ela caminha devagar. Aí de repente ela até para, porque eles eram 2, eles estavam conversando, e de repente o assunto se tornou tão importante que eles param para conversar e bate papo ali, e a tal ponto que Jesus acompanha eles na caminhada. Mas quando Jesus caminha do lado deles, confronta eles com as promessas de Deus, consola eles, eles voltam correndo para Jerusalém. A impressão que dá no texto é que eles chegam em Jerusalém antes de Jesus. E de fato, porque eles estão contando ali como é que aconteceu, e Jesus vem e se coloca no meio deles. 11 quilômetros mais rápidos que eles já correram. Porque agora eles tinham esperança. Terceiro D é o desespero. O desespero é a perda da esperança. Romanos 8, 24, Paulo fala que nós fomos salvos na esperança. A esperança que se vê não é esperança. Nós andamos por fé e não por vista. E o quarto D é a dúvida. Aqueles discípulos duvidaram do testemunho das mulheres,
duvidaram do testemunho dos discípulos que foram lá. E de fato, o corpo não estava lá. Mas quando nós temos dúvida, nós temos que tirar a dúvida. Em vez de tirar a dúvida, eles vão embora. Eles duvidaram das promessas de Deus. Por isso Jesus começa a expor as Escrituras, começando por Moisés, ou seja, começando lá em Gênesis, e vai até Malaquias. Os 39 livros do Antigo Testamento, ele vai mostrando, olha aqui, está vendo aqui? Está vendo aqui? Está vendo aqui? Olha esse salmo aqui, olha esse profeta aqui. Era necessário que o Cristo morresse. Olha que talvez ele caminhou com eles algumas horas, até que eles o reconhecem dentro da casa onde foram partir o pão, onde eles esperavam dormir, mas Jesus não queria que eles ficassem ali. Quando nós fazemos discipulado com alguém, nós precisamos ser transparentes. E às vezes as pessoas que estão perto da gente estão com o coração amargurado, estão tristes, mas a gente não quer tirar tempo para conversar com aquela pessoa. Ou a gente às vezes diz, eu nem vou perguntar para ele o que está acontecendo, porque ele vai me dizer, eu vou ter que ouvir. A gente não tem tirado tempo para ouvir as pessoas. E Jesus tirou o tempo. O Rei do Universo, ele não perdeu o tempo. Ele não esperou uma semana depois da ressurreição, no mesmo dia. Ele não queria que aqueles 2 discípulos se ausentassem de Jerusalém, mas que voltassem. Discipulado, o caminho do discipulado é conversar, confrontar, corrigir e consolar. Jesus, no caminho para Emaús, ele conversa com os discípulos, ele confronta eles, ele corrige, e a correção de Jesus é interessante porque eles agora voltam para Jerusalém. Eles estavam fugindo de Jerusalém por medo e agora eles voltam para Jerusalém. Antes eles não enxergaram Jesus. Eles não reconheceram Jesus, os olhos deles estavam cegos. Mas quando eles enxergam Jesus, não é preciso mais ser visível. Abra em 1 Pedro, capítulo 1, e com essa palavra eu gostaria de encerrar, fechando com a abertura deste culto. Versículo 8, versículos 7 e 8. No final do versículo 6 ele fala que nós somos provados, e essa prova que nós passamos aqui é por pouco tempo. Aqueles discípulos estavam tristes, mas era por pouco tempo. Qual é a finalidade da aprovação da nossa fé? Que ela seja aprovada, porque ela vale mais do que o ouro depurado pelo fogo. Verso 8: pois sem tê-lo visto, vós o amais. Sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória. Amém? Nós não precisamos ser como Tomé. Jesus vem, conversa com Tomé, diz: Tomé, vem cá. Confronta Tomé: Tomé, eu estou aqui, olha para mim, toca em mim. Corrige Tomé, não seja incrédulo, mas seja um crente. Amém. E consola Tomé. E diz mais:
para nós. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Amém? Amém. Que nós possamos olhar para os irmãos à nossa volta, irmãs à nossa volta, e quando eles estão tristes, desanimados, que a gente possa chegar junto. O que está acontecendo? Pedir para o Espírito Santo, o que está acontecendo com aquela pessoa? E Ele vai mostrar. E você vai poder ser alguém que está ali como Jesus caminhou ao lado daqueles 2 discípulos, para que ninguém se afaste, para que ninguém desista, mas que consolados retornem à Jerusalém celestial. Ali era Jerusalém física, mas estavam juntos na igreja. Amém? Que nós possamos estar juntos sempre na igreja celestial. Vamos nos colocar em pé. Quero orar com vocês. Querido Deus, nós te louvamos por esta palavra. Senhor Jesus, o Senhor é o mestre por excelência. O Senhor nos ensina, através de tantos exemplos, como nós podemos discipular. E às vezes nós imaginamos que discipular é ensinar um corpo doutrinário, tantas outras coisas, e na verdade discipular é caminhar com pessoas, é ter sensibilidade, é orar com elas, é confortá-las e às vezes corrigi-las, confrontar com a incredulidade, para que a tristeza não se abata de sobremaneira sobre o coração. E assim como Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci. Vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo. Senhor, que nós possamos ser animados por Ti, animados pelos irmãos, e nós sejamos também instrumentos para animar, corrigir, consolar, confortar aqueles que estão desanimados, para que retornem à Tua presença. Pai, nós oramos assim em nome de Jesus, o nosso mestre e bom pastor. Amém. Amém. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio a